Nossa vida está em Cristo e não em nós. João 5, 17 e 30. Meditação da palavra. Introdução. Há uma pergunta que, consciente ou inconscientemente, perpassa a vida de todo ser humano. Onde está a fonte da minha existência? De onde vem a minha força, o meu sentido, a minha esperança? A resposta que o mundo oferece é sempre voltada para o próprio indivíduo. Confie em si mesmo, acredite em seu potencial, seja o protagonista da sua própria história. Mas o Evangelho de João nos conduz a uma perspectiva radicalmente diferente e libertadora. A nossa vida está em Cristo, não em nós mesmos. A passagem de João 5, 17 e 30 é uma das mais densas e teologicamente ricas de todo o Evangelho joanino. Nela, Jesus faz afirmações extraordinárias sobre si mesmo, sobre sua relação com o Pai e sobre o poder que lhe foi conferido de dar vida e pronunciar juízo. Mais do que um debate com os líderes religiosos do seu tempo, este texto é uma profunda revelação sobre a natureza da vida cristã. Ela não nasce de esforços humanos, não se sustenta por vontade própria e não encontra seu destino em conquistas pessoais. Ela nasce do Filho, é sustentada pelo Pai e aponta para a ressurreição. Meditar sobre este trecho é, portanto, muito mais do que um exercício intelectual. É um convite a deslocar o centro de gravidade da nossa existência, tirá-lo de nós mesmos e colocá-lo naquele que disse: o Filho não pode fazer nada por si mesmo. João 5,19. Se o próprio Filho eterno de Deus declara que não age por si mesmo, quanto mais nós, criaturas frágeis e limitadas, precisamos aprender a viver não de nós, mas dele, por ele e para ele. E o contexto, o conflito em torno do sábado, para compreender a profundidade do discurso de Jesus em João 5, 17 e 30, é preciso entender o contexto imediato que o provoca. Nos versículos anteriores, João 5, 1, 16, Jesus cura um paralítico na piscina de Betesda em dia de sábado e ordena que ele carregue o seu leito. Os líderes judeus, escandalizados com a violação aparente da lei do descanso sabático, confrontam Jesus. Sua resposta não é uma defesa ou uma desculpa, é uma revelação. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. João 5,17. Esta declaração é um terremoto teológico. Jesus não apenas reivindica uma intimidade filial única com Deus, mas equipara sua ação à ação do Pai. Os líderes religiosos compreenderam perfeitamente o alcance dessa afirmação, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. E por isso buscavam ainda mais eliminá-lo. Mas é exatamente aqui que começa o grande discurso cristológico que nos ocupa. Jesus não recua, não ameniza, não explica com palavras mais cautelosas. Ao contrário, aprofunda e clarifica. Este contexto nos ensina algo fundamental. A vida em Cristo não é uma vida de acomodação ao ambiente religioso ou cultural. O próprio Jesus, ao revelar quem era e de onde vinha sua ação, provocou conflito. Viver com a consciência de que nossa vida está em Cristo e não em nós mesmos também gerará, inevitavelmente, tensões com um mundo que exige autoafirmação, autossuficiência e autonomia absoluta. Segundo, o Filho não age por si mesmo. A teologia da dependência santa. O Filho não pode fazer nada por si mesmo. João 5,19. Esta é possivelmente uma das afirmações mais surpreendentes de toda a Escritura. O Filho de Deus, aquele pelo qual tudo foi criado, João 1:3, aquele que é a palavra eterna feita carne, declara com toda clareza que não age por iniciativa própria. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Esta não é uma declaração de fraqueza ou limitação. É uma revelação da natureza do amor trinitário, onde há comunhão perfeita, mútua dependência e unidade de vontade. O teólogo Hans Urs von Balthasar,
observou que a existência do Filho é essencialmente uma existência do Pai. Ele não existe para si, mas recebe sua existência do Pai numa eterna geração. Esta estrutura de doação e recepção no seio da Trindade é o modelo arquetípico de toda a vida cristã. Somos chamados a viver não de nós, mas de Deus, recebendo constantemente o que não poderíamos produzir por nós mesmos: a vida, a graça, a salvação, a santidade. O que o Pai faz, o Filho também faz de igual modo, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Números 5, 19 e 20. Esta revelação destrói na raiz o espiritualismo autogênico, a ideia de que posso construir minha vida espiritual por esforço próprio, minha santidade por disciplina pessoal, minha relação com Deus por mérito acumulado. O próprio Filho não age assim. O próprio Filho recebe, contempla e então age. Quanto mais precisamos nós, discípulos, aprender a arte de receber antes de agir, de contemplar antes de realizar, de ser antes de fazer. Isso não é passividade. É a forma mais profunda de atividade, aquela que brota de uma fonte que não é a nossa. O rio não cria sua própria água, ele recebe da nascente e a distribui com abundância. Assim é o cristão. Não uma fonte em si mesmo, mas um canal que se mantém aberto ao Pai através do Filho no Espírito Santo. 3. O Filho vivifica, a vida que vem do alto. Como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem quer. João 5, 21. Uma das dimensões mais gloriosas deste texto é a afirmação de que Jesus tem poder de dar vida. Não metaforicamente, não simbolicamente, mas de maneira real, plena e eterna. O mesmo poder com que o Pai ressuscita os mortos foi dado ao Filho. Esta é a boa nova que transforma toda a nossa compreensão da existência humana. Vivemos num mundo marcado pela morte. Não apenas a morte biológica, mas a morte espiritual, existencial, relacional. Há vidas que são tecnicamente vivas, mas interiormente mortas, sem sentido, sem esperança, sem capacidade de amar. Há corações que batem, mas que há muito deixaram de viver. É para esses mortos, que somos todos nós, de uma forma ou outra, que Jesus vem como o vivificador. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. João 5, 24. Este versículo não fala de um futuro distante. Usa o tempo presente, tem vida eterna. O crente que escuta e crê já passou da morte para a vida. Esta é a realidade da nossa existência em Cristo. Não apenas uma promessa futura, mas uma participação presente na vida divina. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não incorre em juízo. Passou da morte para a vida. João 5, 24. Meditar nesta verdade é transformador. Se nossa vida está em Cristo, então a morte não tem a última palavra. A fragilidade do nosso corpo, a limitação da nossa mente, a inconstância do nosso coração, nada disso determina o destino da nossa existência. O que determina é aquele que nos vivifica, aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Esta verdade deve mudar a maneira como nos relacionamos com o sofrimento, com a doença, com o fracasso e com a própria morte. O cristão não é alguém que ignora o sofrimento, mas alguém que o atravessa sustentado por uma vida que vem de outro lugar. Como escreveu São Paulo, estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. 2 Cor 4, 8, 9. Por quê? Porque temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Cor 4, 7. Quarto, o Filho julga, a seriedade da nossa escolha, a autoridade de julgar foi dada ao Filho. João 5, 22, 23, introduz outra dimensão fundamental, o julgamento.
O Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. O poder de dar vida e o poder de julgar estão intrinsecamente ligados. Ambos revelam a dignidade soberana de Cristo sobre a existência humana. Esta afirmação sobre o juízo não deve ser lida com temor servil, mas com uma seriedade adulta. O juízo de Cristo não é arbitrário nem cruel. É a consequência natural da relação ou da ruptura com a fonte da vida. Aquele que crê e ouve já passou da morte para a vida. Aquele que recusa o Filho recusa a própria vida. O juízo é, em última análise, o reconhecimento definitivo de qual escolha foi feita. Há uma profunda pastoral aqui para o nosso tempo. Vivemos numa cultura que tende a relativizar tudo e a negar que nossas escolhas tenham consequências eternas. Mas Jesus não permite essa comodidade. Ele afirma claramente que há uma distinção entre aqueles que ouvem e creem, e aqueles que não ouvem e não creem. Não para assustar, mas para chamar à seriedade e à responsabilidade. Ao mesmo tempo, é consolador perceber que o critério do juízo não é a perfeição moral, nem a acumulação de méritos religiosos. O critério é a fé viva em Cristo. Uma fé que escuta, que se deixa transformar, que se mantém aberta à ação do Espírito. Esta fé não exclui a luta moral nem a busca pela santidade, mas as funda num terreno diferente. Não o da autossuficiência, mas o da confiança filial. V. A vontade do Pai e não a minha própria. O núcleo da espiritualidade cristã: não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5:30. O versículo final deste trecho é, ao mesmo tempo, o resumo e o ápice de toda a revelação feita por Jesus neste discurso. Com uma clareza desconcertante, o Filho de Deus encarnado declara que não busca a sua própria vontade, mas a do Pai. Esta é a pedra de toque de toda a espiritualidade cristã autêntica. Ao longo de séculos, a tradição contemplativa da Igreja identificou nesta atitude de Jesus o coração da vida espiritual. Santo Inácio de Loyola construiu toda a sua espiritualidade sobre o discernimento da vontade de Deus. Santa Teresa de Ávila descrevia a oração como um ato de abandono ao querer de Deus. São João da Cruz via em cada purificação um chamado a soltar a vontade própria para receber a vontade divina. Todos eles estavam, de alguma forma, contemplando este versículo. Não busco a minha vontade, mas a do Pai. Em nossa época individualista, esta disposição parece estranha ou até mesmo perigosa. Uma cultura que glorifica a autoexpressão e a autonomia tende a interpretar a rendição da vontade própria como perda de identidade ou alienação. Mas a tradição cristã insiste no contrário. É justamente no abandono da vontade própria a Deus que o ser humano encontra sua identidade mais profunda, porque foi criado para viver em comunhão com aquele que é a fonte de toda a existência. Não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo conforme ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5:30. Esta afirmação de Jesus deve ser lida como um convite, não como uma imposição. Ele nos mostra o caminho que percorreu, um caminho de obediência filial, de escuta constante, de abandono confiante, e nos convida a segui-lo. Não porque somos forçados, mas porque nesse caminho está a vida plena que tanto buscamos. 6. Nossa vida está em Cristo. Implicações práticas para a vida cristã. 1. A oração como lugar de recepção. Se a nossa vida está em Cristo e não em nós, então a oração não é primariamente uma atividade que realizamos para obter favores de Deus. É, antes de tudo, um ato de recepção, uma abertura ao Pai que nos quer dar vida, luz e sustento.
Orar é reconhecer que somos dependentes, que não temos em nós mesmos o que nos basta e que isso é bom, porque Deus é a fonte inesgotável de tudo o que necessitamos. A vida de oração nos ensina, portanto, a não buscar a nossa vontade. Em cada momento de silêncio diante de Deus, aprendemos aos poucos a colocar nosso coração em consonância com o coração do Pai. Não é um processo fácil. Nossa vontade resiste, nosso ego protesta, nosso orgulho reivindica o controle. Mas é exatamente nessa luta que a graça age, transformando-nos à imagem do Filho que disse: "Não a minha vontade, mas a tua." Lécio 22:42. 2. O serviço como expressão da vida recebida. Quem recebe a vida de Cristo é chamado a transmiti-la. Esta é a lógica evangélica que João 5 insinua ao falar da vivificação. O filho vivifica porque recebe do Pai. O discípulo serve porque recebeu do Filho. O serviço cristão não é um fardo moral imposto de fora, mas a expressão natural de uma vida que transborda. Quando o nosso serviço brota da vida recebida e não da obrigação autoimposta, ele tem uma qualidade diferente. É mais paciente, mais criativo, mais alegre, não se esgota facilmente porque não depende das nossas reservas finitas, mas da fonte infinita, que é Cristo. Os santos que serviram com mais generosidade foram justamente aqueles que mais profundamente se enraizaram na contemplação, porque entenderam que só se dá o que se tem e só se tem o que se recebe. 3. O sofrimento como escola de dependência. Nada nos ensina a depender de Cristo como o sofrimento. Enquanto tudo corre bem e nos sentimos capazes, é fácil viver na ilusão de que somos a fonte da nossa própria vida. Mas quando chegam as doenças, os lutos, os fracassos, as crises, somos arrancados da ilusão da autossuficiência e colocados diante da nossa pobreza radical. O sofrimento, quando acolhido com fé, pode ser o maior mestre de espiritualidade. Não porque Deus o deseja como fim, mas porque Ele pode usá-lo como meio para nos ensinar o que a prosperidade muitas vezes obscurece, que nossa vida está em Cristo, não em nós. Como dizia o padre espiritual Adolphe Tanqueray, a tribulação, aceita com paciência e amor, é um dos meios mais eficazes para nos unir a Deus e nos conformar ao Cristo sofredor. 4. A comunidade eclesial como corpo de Cristo. Dizer que nossa vida está em Cristo é também dizer que ela está intrinsecamente ligada à vida do corpo de Cristo, que é a Igreja. Não se pode pertencer à cabeça sem pertencer ao corpo. Não se pode reivindicar a vida do ressuscitado enquanto se rejeita a comunhão com os seus membros. A vida eclesial, com toda a sua imperfeição humana, seus conflitos e suas limitações, é o lugar concreto onde aprendemos a viver o Evangelho. É ali que nossa vontade própria é constantemente desafiada pelo outro, que nosso egoísmo é revelado e chamado à conversão, que nossa fé é sustentada pela fé dos irmãos nos momentos de fragilidade. A Igreja é o sacramento vivo de Cristo no mundo, e pertencer a ela não é uma opção periférica para o discípulo que quer viver em Cristo. 7. O desafio contemporâneo. Fé num mundo de autocentramento. Vivemos num tempo em que a mensagem de João 5 encontra resistência crescente. O individualismo moderno elevou o eu ao patamar de referência última. Meus sonhos, meus valores, minha autenticidade, minha felicidade. A religião, nesse contexto, tende a ser domesticada como mais um recurso de autoajuda, um instrumento para me sentir melhor, uma ferramenta de realização pessoal. Mas o Evangelho de João não nos oferece um Jesus que vem potencializar o nosso projeto pessoal. Ele nos oferece um filho que, por amor, esvazia-se a si mesmo, Filipenses 2:7, que não busca sua própria vontade, que depende totalmente do Pai, e nos convida a participar desse mesmo movimento de esvaziamento e recepção. Este é o escândalo permanente do Evangelho.
não a autorrealização, mas a morte ao eu e a ressurreição em Cristo. Ao mesmo tempo, é preciso dizer que esta proposta evangélica não é uma negação da pessoa humana, mas sua mais plena afirmação. O ser humano não foi criado para ser o centro de si mesmo. Foi criado para a comunhão, para o amor, para a doação. Quando encontra em Cristo a fonte da sua vida, não perde a si mesmo. Pelo contrário, encontra-se pela primeira vez em sua verdade mais profunda. Como disse C.S. Lewis, perde a tua vida e encontrá-la-ás. Não é um paradoxo frustrante, mas a lógica mais profunda da existência criada. 8. A ressurreição como horizonte definitivo, João 5, 28, 29, abre uma janela sobre o horizonte último desta meditação. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição dos mortos não é um mito consolador inventado para suavizar o golpe da morte. É a consequência lógica e necessária da afirmação central de toda a revelação cristã, que o Filho tem poder de dar vida e que essa vida é mais forte do que a morte. Se Jesus ressuscitou dos mortos, e toda a fé cristã repousa sobre esta afirmação histórica, então a morte não é o fim daqueles que estão nele. Nossa vida em Cristo é, portanto, uma vida marcada pela esperança escatológica. Não como uma fuga do presente, mas como um horizonte que transforma o presente. Saber que nossa vida está em alguém que venceu a morte muda radicalmente a maneira como enfrentamos os pequenos e grandes desafios do cotidiano. Nada é definitivamente perdido. Nenhuma lágrima é inútil. Nenhuma morte, de sonhos, de relacionamentos, de projetos, tem a última palavra. São Paulo expressou isso com uma contundência inigualável. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Esta afirmação só é possível para quem descobriu que sua vida não está em si mesmo, mas em Cristo. Quem ainda está agarrado à própria vida, como se fosse a fonte da sua existência, teme a morte acima de tudo. Quem encontrou em Cristo a fonte da vida pode dizer com Paulo: mesmo o morrer se torna ganho, porque morte alguma pode nos separar daquele em quem a vida verdadeira já começou. Conclusão: o convite permanente. Ao terminarmos esta meditação sobre João 5, 17 e 30, o que ressoa mais profundamente não é uma doutrina abstrata, mas um convite pessoal. Jesus não apenas afirma que a vida vem dele, ele nos convida a vivê-la concretamente, dia após dia, escolha após escolha. Viver com a consciência de que nossa vida está em Cristo e não em nós mesmos é uma conversão permanente. É acordar cada manhã e reconhecer: não tenho em mim o que basta para este dia. É orar não para informar Deus sobre minhas necessidades, mas para me abrir ao que Ele quer me dar. É agir não a partir das exigências do ego, mas a partir da escuta daquilo que o Pai faz. É sofrer sem desespero, porque sei que a vida que está em mim é mais forte do que o sofrimento que me atinge. É também olhar para os irmãos e irmãs ao redor, especialmente os mais frágeis, os mais feridos, os mais esquecidos, e reconhecer neles aqueles que Cristo quer vivificar através de mim. Porque a vida que recebo não é para ser guardada, mas para ser transmitida. A corrente da vida trinitária, do Pai ao Filho, do Filho ao discípulo, do discípulo ao mundo, não deve parar em nós. A mensagem de Jesus em João 5 é, em última análise, a mensagem de toda a revelação cristã, resumida em algumas palavras. Você não precisa ser a fonte. Há uma fonte. E essa fonte quer se derramar em você, por você e através de você. Só há uma condição, a mesma que o próprio Filho praticou em cada momento da sua existência terrena. Não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5, 30. Que esta seja também a nossa oração.
a nossa espiritualidade, a nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6.